as polícias científica e civil realizam neste momento uma coletiva para falar sobre o assassinato daquela adolescente de 13 anos, Ana Beatriz, que foi morta no último dia 26 de agosto no bairro da Levada. Vocês lembram do caso? O suspeito de ter matado a adolescente já foi preso. Eu vou trazer informações e novidades agora com a Maria Maciel, nesse exato momento. Qual é a novidade desse caso, Maria? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Bom dia para todo mundo. A gente está aqui agora acompanhando essa coletiva no Instituto de Criminalística, onde a perita Sueli Maurício dá detalhes, então, desse resultado do laudo pericial. Vamos acompanhar, então, o que ela disse. Eles convergiram nas suas características identificadoras de forma inequívoca e os estojos também. As marcas de percussão entre questionados, os materiais que nós recebemos do local de crime, e padrões, os materiais produzidos com a arma, foram convergentes absolutamente, de forma inequívoca. Então, dá para dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que os estojos foram percutidos pelo percussor dessa arma e os projéteis foram propelidos pelo cano dessa arma. Perita, foi feita outra análise, além dessa, a solicitação da Polícia Civil de Alagoas, sobre outro caso de crime? Nós temos no mesmo ofício uma relação de vítimas. São 8 vítimas supostamente envolvidas com essa mesma arma, que serão analisados a posteriori. Iniciamos por esta vítima, foi a primeira que chegou, material DML, e na sequência faremos os demais. Passar a palavra agora para o delegado Francisco Madison, ele que é responsável pelo inquérito policial que apura o caso da morte do assassinato da adolescente Ana Beatriz. Bom dia a todos. Hoje a gente dá mais um passo importante nessa investigação decisivo. Iniciamos com a coleta de depoimentos, com análise de imagens, até conseguimos chegar à possível arma do crime, e hoje se caracteriza e se concretiza que foi realmente a arma utilizada no crime. É o tipo de investigação que a gente faz com bastante vontade, e que se finaliza dessa forma. Quando você aponta a autoria para alguém baseado em depoimentos, e às vezes poucos depoimentos, é uma situação, mas quando você consegue chegar a provas objetivas, inequívocas, como essa que hoje é produzida pelo Instituto de Criminalística, realmente não deixa sombra de dúvida da autoria. Isso era o que faltava para concluir esse inquérito? Essa era a principal prova coletada. A gente ainda trabalha em outras provas, existem outros elementos aqui no Instituto sendo periciados, celular do autor, vestes do autor. A gente também ainda vai produzir, apesar da arma já confrontada, mas a gente está produzindo a requisição de pessoas que, a partir das imagens, conseguem, mais uma vez, confirmar que se trata do autor. Eu não sei se o senhor, a delegada coordenadora da DHPP, pode falar sobre isso. Com relação a essas 8 vítimas, essas vítimas elas foram mortas também? A suspeita disso, dessa mesma arma ter sido utilizada? A partir da apreensão dessa arma de fogo, e antes de acontecer essa apreensão, havia a suspeita desse indivíduo do cometimento de outros homicídios na parte baixa, Ponta Grossa, Levada, e com a apreensão dessa arma fizemos a relação, iniciamos com a comparação do caso da Ana Beatriz, que deu positivo, e vai passar para outros casos, outros homicídios, em torno de 8 vítimas, que essa arma pode estar envolvida. Então, as investigações quanto aos outros inquéritos estão em andamento, e tudo leva a crer que realmente essa arma apreendida, no decorrer da busca e apreensão do inquérito da Ana Beatriz, tem envolvimento em outros homicídios. É relevante destacar que essa arma é do pai do autor, É uma arma que é legalizada, e o pai dele tinha ciência
de que ele utilizava, né, de que o autor utilizava essa arma para ir para a igreja. Né? E com base nisso, no próprio depoimento do pai, ele vai ser indiciado também pelo crime de porte de arma. Embora ele tenha um porte legal, mas ele não pode emprestar a arma para ninguém, né, nem ceder de forma alguma. Delegada, esse rapaz que emprestava a arma, ele é algum agente de segurança pública? Muito bem, daqui a pouquinho a Maria continua na coletiva, captando mais informações. Esse é o caso da Ana Beatriz, essa é a pessoa que foi inclusive mostrada pelas imagens da Polícia Civil. Depois ele foi preso e depois foi constatado então que ele teria então envolvimento em mais outros 8 homicídios da mesma forma, daquele mesmo modus operandi com jovens entre 13 e 14 anos. Talvez ele tenha esse perfil, né, enfim, com essa questão assassina, esse é um serial killer, como foi chamado pela própria delegada, com perfil psicopático, né? Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, eu volto daqui a pouquinho com a Maria Maciel. E as polícias científica e civil realizaram neste momento, nós trouxemos agora há pouco, aquela coletiva falando sobre o assassinato daquela adolescente de 13 anos, Ana Beatriz, que foi morta no último dia 26 de agosto, lá no bairro da Levada. Vocês lembram do caso, né? O suspeito de ter matado a adolescente, ele já foi preso, e aí a Maria Maciel continua ao vivo nessa coletiva que está acontecendo agora para trazer mais detalhes e mais informações. A coletiva continua e nós vamos trazer a Maria agora com mais informações. Vamos ver. O exame, as convergências foram muito fortes e permitem afirmar de forma categórica que essa arma está envolvida na morte da vítima. Os elementos que chegaram aqui para exame, todos passaram por essa arma, são originados dessa arma. Foi justamente essa que está aqui, que foi periciada. Eu volto com você no estudo, mais detalhes, não está na hora, Lagoas. Está do lado. Essa foi a arma utilizada nas projeções. Ok. Wilson, aqui então, finalizando, né? Não, aqui são características do calor da arma. Oi. Mas foram apreendidos. Esses aqui é um exemplo do calibre que foram encontrados. Essa arma veio com 47 cartuchos. Wilson, voltando aqui só para falar então alguns detalhes desta coletiva, né, que trouxe o resultado, então, dessa comparação balística das balas, né, das munições que atingiram a Ana Beatriz e que não resta dúvidas de que realmente se trata do suspeito. Outras informações passadas aqui também durante essa coletiva é de que essas outras pessoas, essas outras vítimas, possam ter também sido alvo desse mesmo suspeito. São 8 vítimas, né, com esse mesmo padrão, perfil de mulheres, e que as análises, né, em relação aos elementos, às provas, né, deve terminar, todo esse trabalho feito pela perícia oficial, deve terminar em outubro. Então, até lá haverá ainda muitas situações que serão observadas aí pelas provas, elementos que possam associar a morte dessas outras vítimas também a esse suspeito que já está preso. É com você aí no estúdio, Wilson.